vamos à resolução de algumas questões que foram propostas nas aulas anteriores. A questão 5 da página 17 fala o seguinte: o eugenol, um composto orgânico extraído do cavo da Índia, pode ser representado pela fórmula estrutural abaixo, né, como vocês podem ver aqui, essa fórmula estrutural. Com base nessa informação, pode-se concluir que a fórmula molecular do eugenol é... Ou seja, eu tenho uma fórmula estrutural aqui, né? Essa fórmula, ela tem alguns átomos que estão ocultos, né? Como a gente pode comentar, porque tem a parte do benzeno aqui, que é representado por a fórmula de bond line, a figura geométrica. Então, já foi comentado que em cada vértice dessa representação tem um átomo de carbono. Então, antes de começar a montar a fórmula molecular, para que vocês não corram o risco de se equivocarem, é ideal substituir esses vértices por carbonos. Nós ficaremos com a fórmula assim, ó, certo? Onde em cada vértice a gente colocou o carbono. Feito isso, a gente precisa verificar se os átomos representados agora estão com as 4 ligações. A gente percebe que esse carbono aqui, ó, superior direito, ele só tem 3 ligações, enquanto o outro aqui tem as 4. Nesse caso aqui, é porque na representação anterior, os hidrogênios estavam ocultos. Então, a gente precisa verificar a quantidade de ligações, né? Começando aqui, ó, do que está na hidroxila. Esse carbono tem as 4, esse 4. O próximo da direita só tem 3. Esse aqui, 4. Esse, 1, 2, 3. E esse, 1, 2, 3. Então, quem tem 3 ligações representadas é porque tem um hidrogênio aí oculto. Pronto. Colocamos os hidrogênios, agora a fórmula está completa. Após colocar os hidrogênios, a gente pode contar os átomos, né? Vamos lá. Carbonos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C10. H. 1, com 3 aqui, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12. Aí. C10, H12, O2. C10, H12, O2. Então, a quantidade de átomos aqui, representamos aqui, ó, 10 carbonos, 12 hidrogênios e 2 oxigênios, certo? Então, essa é a fórmula molecular do eugenol, ok? Vamos para mais uma questão. A questão 11, da página 22. O pau rosa, típico da região amazônica, é uma rica fonte natural do óleo essencial conhecido por linalol, o qual também pode ser isolado do óleo de alfazema. Este óleo apresenta a seguinte fórmula estrutural. Aqui é a representação da fórmula estrutural, com todos os átomos, todas as ligações, certo? Sua cadeia carbônica pode ser classificada como? Então, pede para classificar essa cadeia. Vamos lá. Vamos a algumas características dessa cadeia carbônica, certo? Qual a primeira característica que a gente observa? Ela possui extremos livres, aqui, ó. O que a gente chama de ponto final da cadeia, né? Se você partir aqui da esquerda, você vai chegar no final. Se você dobrar aqui para baixo, chega no final. Então, esses carbonos nas extremidades, eles são chamados de extremos livres. Portanto, a cadeia é acíclica. Cadeia acíclica ou aberta. Então, vamos anotar aqui no cantinho. Primeira característica, cadeia acíclica. Por quê? Porque apresenta extremos livres. Vamos procurar outras características.
Os carbonos mostrados agora, eles estão ligados a 3 outros carbonos. Esse aqui está ligado à esquerda, para baixo, para a direita. Então, 1, 2, 3. Esse aqui está ligado com um para a esquerda, outro para baixo e outro para a direita. Então, esses carbonos aqui, eles são carbonos terciários. Estão ligados a 3 outros átomos de carbono. Por isso, a cadeia é chamada de ramificada. Então, além da cadeia ser acíclica, ela também é ramificada. Vamos deixar aí separada essa informação e vamos procurar outras características. Quais as outras características? Apresenta ligação dupla, que é chamada de insaturação. Essa ligação dupla, ela ocorre entre carbonos. Então, torna a cadeia insaturada. Então, vamos anotando. Acíclica, ramificada e agora insaturada. Qual seria a outra característica? A cadeia, na sua estrutura, ela apresenta entre carbonos apenas carbonos. Ela não apresenta o que é chamado de heteroátomo, átomo estranho. Então, quando ela só apresenta carbono entre carbonos, a cadeia é homogênea. Então, agora eu tenho as seguintes características: acíclica, ramificada, insaturada e homogênea. Ok? Voltando lá para as alternativas, letra D, cadeia acíclica, ramificada, insaturada e homogênea. Ok, pessoal? Na página 27, a questão 16, fala o seguinte: forneça a fórmula estrutural dos compostos orgânicos a seguir a partir de seus nomes. Aí nós pegamos a letra A, hexano, né? Estava junta, que eu já separei para a gente interpretar o nome. Então, hex é o prefixo, significa 6 carbonos. Hex significa 6 carbonos. AN, infixo, significa ligação simples. Tá aqui já tinha ficado aqui, né? Então, entre esses 6 carbonos, eu tenho ligações simples. A letra O no final, terminação O, hidrocarbonetos. Então, apresenta apenas carbonos e hidrogênios em sua estrutura. Então, ele tem 6 carbonos ligados entre si através de ligações simples e é um hidrocarboneto. Então, 6 carbonos, colocamos aqui os 6 carbonos. Entre eles, ligações simples. E vamos agora completar com hidrogênios. Então, esse carbono aqui que só fez uma ligação, ele possui 3 hidrogênios. Os carbonos 2, 3, 4 e 5, cada um fez 2 ligações. Então, ele fica com H2. E o último aqui fica com H3. Então, a estrutura vai ficar H3C, simples, CH2, simples, CH2, ligação simples, CH2, simples, CH2, simples, CH3. Então, 6 carbono, porque o prefixo é X. Ligações simples, porque o infixo é AN. Carbono e hidrogênio, porque termina em O, é um hidrocarboneto. A próxima questão, a questão 17 da página 27. Forneça o nome do composto orgânico abaixo a partir de suas fórmulas estruturais. Os compostos orgânicos tinha vários, eu escolhi esse aí. Então, é o inverso da questão anterior. Na última questão, nós tínhamos o nome para dar a fórmula estrutural. Agora eu tenho a fórmula estrutural e vou montar o nome desse composto, né? Então, vamos a algumas características dessa fórmula. Primeiro, vamos identificar o grupo funcional. Então, quando uma estrutura tem em uma das suas extremidades um carbono fazendo dupla com oxigênio e uma simples com hidrogênio,
Esse grupo aqui dá uma característica de aldeído. E a terminação é AL, de aldeído, né? Função aldeído, terminação AL. Então o nome do composto vai terminar em al, de aldeído. Vamos atrás de mais características. O composto apresenta uma ligação dupla entre carbonos. Então, recebe o infixo de EN, de dupla. Essa característica, essa ligação dupla, o infixo EN, ele não pode ser aplicado nessa ligação entre carbono e oxigênio. Por quê? Porque essa característica é entre carbonos, ok? Então, eu já tenho que o nome vai terminar em AL, no meio o infixo é EN. Agora, de onde contar esses carbonos? Porque eu preciso numerar essa cadeia. Então, eu tenho duas características. Eu tenho a insaturação e tenho o grupo funcional. Então, o grupo funcional prevalece sobre a insaturação. Então, eu vou começar a contar da extremidade aonde o grupo funcional está mais próximo. Então, nesse caso aqui, o grupo funcional é a própria extremidade. Eu vou contar da direita para a esquerda. Então, contando aqui, eu tenho 7 carbonos. 7 carbonos, certo? Ó, o carbono 1 é o do aldeído. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbono, o prefixo é ept. Entre os carbonos 5 e 6 eu tenho uma ligação dupla, é N. E o composto é um aldeído, certo? A numeração dos carbonos na cadeia, né? Aqui nós numeramos. Juntando as partes, eu tenho ept, porque são 7. 5 é o local da ligação dupla. É N, porque tem a dupla. E al, porque é aldeído. Então, esse composto é o ept 5-enal. Ok, pessoal? Valeu!